Então, você sabia que o falar em línguas estranhas, ou orar em línguas estranhas, não é um dom? Antes de continuar, dizer que aqui quem fala é o apóstolo Nelson Brito, líder do Ministério Emanuel, Ministério esse apostólico e profético. Eu sou casado com uma mulher abençoada. Uma mulher abençoada. Glórias ao Cordeiro. Aleluia. Continuando então, dizer que a oração em línguas estranhas, ou falar em línguas estranhas é um dom. Não temos registro bíblico sobre isso. Eu tenho aqui uma matéria importante para você sobre esse assunto. Amém? Então, a língua estranha não é um dom, mas é uma manifestação que faz parte do dom de verdade de línguas. É exatamente isso. A língua estranha não é um dom, mas é uma manifestação espiritual que faz parte do dom de verdade de língua ou diversidade de língua. Podemos encontrar em 1 de Coríntios, capítulo 12, no verso 10, a Bíblia mencionar sobre o dom de verdade de línguas. Claro que você pode encontrar uma tradução diferente, uma palavra diferente dessa variedade. Mas a tradução que eu uso é a tradução King James. A tradução King James. King James, nesse caso. Aleluia. A tradução essa que está perto da original. Aleluia. Então, a mesma tradução nos apresenta a palavra variedade, que nos dá a ideia que está a falar a respeito de várias línguas. Sim, esse é o dom bíblico que nós podemos encontrar a manifestação das línguas estranhas. Aleluia. Já que o falar em línguas estranhas está registrado na Bíblia. 1 de Coríntios, no seu capítulo 14, versículo 12, a Bíblia fala que quem fala línguas estranhas, amém? Ou uma língua estranha não fala aos homens. Logo, dá-nos a ideia de que não está a se falar de uma língua dos homens. Está a dizer que não falas aos homens. Aleluia. Quando a Bíblia já menciona que não fala a homens, mas falamos com Deus. Aleluia. Você tem como perceber que é aquilo ou a língua que é mencionada não é a língua dos homens. Pronto. Continuando, vais perceber melhor ainda, vai melhorar o teu entendimento, ok? Vamos continuar. Ela diz que não fala aos homens, mas fala a Deus. E em espírito fala mistério. Aleluia. Não fala aos homens, fala a Deus e em espírito fala mistério. Amém? A partir daqui você tem como perceber. Amém? É a partir daqui, de fato, você tem como perceber que não está se tratando de uma língua humana. Amém? Primeiro, não fala aos homens e fala segredos. Então, não falamos aos homens, falamos segredo. Entende? Quando se refere a uma língua humana, aquilo não será segredo para os homens. Aleluia. E aí não está classificar qual homem está a se referir, se é o homem angolano, se é o homem brasileiro, se é o homem americano. Não está a se especificar exatamente a língua. Pronto, né? O Brasil fala português assim como nós, angolanos, mas eu quero dizer para ti que não está a especificar a língua falada. Está a dizer que não fala os homens, quer dizer que independentemente de qualquer língua, quando se fala língua estranha, não está a falar uma língua para o homem, ou uma língua que se encaixa a língua do homem. Aleluia. Não é uma língua do entendimento do homem, porque você não fala homem, mas fala Deus e fala segredos com o Pai. Entender segredos com Deus, quer dizer uma língua que está em segredo. É uma linguagem que já está exatamente em segredo, porque você fala segredo com Deus, então aquela língua está exatamente em segredo. O versículo 2 dá a entender, amém, que a Bíblia fala sobre uma língua que é estranha, que nem língua humana. Amém? E no livro de Mateus, livro de Marcos, desculpa, Marcos capítulo 16, verso 17, a Bíblia, Jesus fala sobre sinais que seguirão os que creem. Amém? O primeiro sinal a mencionar lá é o expulsarão demônios, o segundo sinal é falarão novas línguas. A palavra nova logo dá a ideia sobre alguma coisa que é recente, algo que não existia antes. Vai falar sobre falaram novas línguas, vai falar sobre línguas novas, alguma coisa que não existia antes. E isso nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia. No versículo 12, a dar-nos a ideia sobre uma língua que não é de comunicação para o homem. Aleluia. Mas exatamente uma língua de comunicação com Deus. Quando você fala língua de estranho, você não fala com os homens, porque aquilo o homem não entende. Aleluia. E é segredo. É segredo. É uma língua que o homem não entende. E se você dizer, não, calma aí, está dizendo não fala os homens, se calhar é porque não é a língua exatamente, não é o inglês, não é o francês, mas aí não está especificado. Amém? O tipo de homem, ou qual homem. Não, está dizendo simplesmente que não fala os homens, quer dizer, independente de quem seja. Não há especificação que a Bíblia está dizendo que não fala o americano, não fala o angolano, não fala o chinês, né? Está dizendo que não fala os homens, quer dizer, independentemente de quem seja o homem, não fala os homens. É uma língua de comunicação com Deus. Você fala segredo com ele. Aleluia. Já dá para poder entender? Mas entenda que essa língua está exatamente introduzida
no dom de diversidade ou verdade de língua. Porque a Bíblia registrar-nos a respeito, ou a Bíblia falando a respeito de dons espirituais, encontramos 9 dons espirituais e não encontramos um dom de línguas estranhas, encontramos um dom de diversidade de línguas, encaixando aquilo que a Bíblia fala em livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, não há registro ou não é registro da oração em língua estranha. Ou, melhorando, você não encontra o Atos, capítulo 2, a registrar a oração em língua estranha quando os crentes foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitasse que falassem. Ele falava a língua dos homens, as pessoas que estavam lá presentes perceberam o que eles falavam. Havia entendimento no que eles falavam. Aleluia. Havia compreensão no que eles falavam. Então não era a língua de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, que diz que não fala aos homens. Porque aquilo não é de entendimento humano, a não ser que haja o dom de interpretação de línguas. Existe um dom de interpretação de línguas, a não ser que haja o dom de interpretação de línguas. Aleluia. Se houver esse dom, de fato haverá compreensão. Fora disso, continuará a ser segredo teu e com Deus. Aleluia. Um segredo do teu espírito, provavelmente do teu espírito. Porque a tua mente também não entende. Amém? A mente fica infrutífera. Aleluia. Então, a Bíblia não fala de um dom de línguas estranhas, fala também de um dom de diversidade de línguas. Logo, nesse dom encontra-se várias línguas, incluindo aqui uma nova língua. Já que a Bíblia menciona sobre uma nova língua, já que a Bíblia fala sobre uma nova língua, logo, essa nova língua está dentro do dom de diversidade de língua. E em Atos 12, uma manifestação desse dom. E o registro lá, algo claro lá, não vimos resistar lá a línguas estranhas. Isso não quer dizer que a língua estranha não exista. Não existe, melhorando. Não quer dizer que a língua estranha não existe. O fato é não estar registrado em Atos 2. Porque nós temos registro da oração em línguas estranhas. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Aleluia. Amém? Então, essa é a palavra, sim, que você precisava ouvir para poder edificar você. Amém? Quero que tenhas proveito no mesmo. Pode, se puder, repetir o vídeo, fazer repetições para poder entender o que eu estou a dizer. Amém? E se você quer entender de fato sobre o falar línguas estranhas, amém? Não vai usar a primeira coisa, não vai usar o Atos 2. O Atos 2 fala de língua dos homens. Quer entender de falar línguas estranhas? Amém? Se está registrado na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 2. E quer entender o que ela faz de fato quando você está em comunicação com Deus, orando em línguas estranhas? Você vai usar o versículo 4, que diz que quem ora em línguas estranhas edifica a si mesmo. Aleluia. Vê só esse verso também já te dá uma ideia, entende? Que é uma edificação pessoal, porque as pessoas não vão entender. Quando é alguma coisa que as pessoas entendem, então não é só você que é edificado. As pessoas vão entender o que você está falando, ok? Mas as pessoas poderão ser edificadas, mas você edifica a si mesmo quando fala línguas estranhas. Aleluia! Glória a Deus. Não fala assim, Senhor. Poderia mais vezes estar aqui a partilhar alguma coisa para a tua vida, trazer algum conhecimento para poder abençoar assim você. Amém? Deus é convosco. Em nome de Jesus da Bíblia Sagrada. Glória ao Cordeiro. Deus te ama e eu te amo em nome de Jesus Cristo. Amém.